Olá! Conteúdo hoje é denso. Vou falar de família disfuncional. Com certeza vou falar da sua família aqui também. Não estou acusando tua família de ser disfuncional. É que tudo que a gente aprende de bom e de ruim começa lá na família. E muitas vezes as coisas não são feitas de uma forma intencional, mas a família dá o que tem, o que também recebeu, o que aprendeu do mundo. E mesmo porque é tanta preocupação, com tanta coisa para se fazer dentro de uma casa, que às vezes algum detalhe aí passa despercebido e a família não percebe que está meio que causando isso, mas enfim, é interessante a gente saber as coisas que a gente traz hoje, que vem lá da infância, começou lá dentro de casa, para a gente conseguir entender e saber o que fazer e ter até a possibilidade de perceber que não, agora eu posso fazer alguma coisa com isso. Porque uma coisa é o que a família te oferece, é o que a família te ensina, a família te passa. Outra coisa é o que você vai fazer com isso depois, a hora que cresce, a hora que você está com o seu cérebro todo formadinho, que você é dono dele, dono das suas decisões. Aí você já tem uma base bastante interessante para trabalhar isso tudo e poder transformar e não ser mais refém do que foi te passado lá na infância. Tem algumas famílias que realmente são disfuncionais, tóxicas, como ficou meio, né, famoso e conhecido modo de falar, família tóxica. E algumas realmente continuam tóxica e realmente precisa de ser feito alguma coisa, precisa de tomar uma postura ou uma atitude ou atitude nenhuma, ou cair fora dessa família. Conforme a situação, cada caso vai pedir a sua solução. Então a ideia hoje é isso, é falar de vários itens, como eu falei, tá denso hoje, tem muito conteúdo do que a gente pode tá observando das coisas que a gente é agora e tentar entender da onde que veio. Então, vamos lá. Antes disso, deixa eu me apresentar. Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, se entender melhor, quem sabe fazer mudanças interessantes em você. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, ou pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, tudo isso. Então vamos lá. Primeiro detalhe, né, que a gente pode observar nas famílias. Esse texto eu me baseei num livro que chama Terapia do Esquema, do Jeffrey Young, que é muito interessante, que trabalha muito essa questão da origem do problema, da onde que veio, como que a gente começou a ser treinado a ser daquela forma, e às vezes o treinamento é para uma coisa boa, outras vezes é o treinamento emocional mesmo, psicológico, é para outro lado que não é tão legal. Então a gente entender isso é um belo de um caminho para a gente buscar a solução. Então, o primeiro ele chama de esquemas, né? E o primeiro esquema ele chama de abandono e estabilidade. Que é isso? Quando tem situações mal resolvidas relacionadas a abandono, por exemplo, um divórcio, mas um divórcio mal resolvido, mal conversado, mal colocado. Não estou dizendo que é proibido ter divórcios, né? Que é um absurdo. Mas quando não é bem trabalhado, bem colocado com a criança, bem posicionada, que a culpa não é dela, de que ela vai continuar tendo pai, tendo mãe, quando isso acontece, a gente sabe que algumas vezes, né, uma das partes sai de casa e não tem mais contato, mas ter todo esse acolhimento quando isso acontece, ter apoio, uma rede de apoio, pessoas de fora, enfim. Ou quando falece alguém querido, sem que esse luto seja trabalhado também. Não que isso vá necessariamente causar um trauma, muitas vezes é uma experiência se for bem trabalhado. Mas se não for bem trabalhado, fica aquela sensação de abandono, de me deixaram, né? De incompreensão do que está acontecendo. Ou criança que ficava muito tempo sozinha em casa, brincando sozinha. Às vezes a mãe estava lá, mas não brinca. Mãe, pai, irmão, ou família, estou falando de família. Não fazia companhia, não ficava junto com a criança. Ou família muito explosiva, que de repente, não sabia nunca quando ia acontecer lá uma briga, uma coisa, era uma coisa imprevisível. Ou a criança era ignorada mesmo, né? Podia estar perto dela, mas os sentimentos dela era meio passa por cima, né? Isso aí passa. Não dá nem atenção nisso que daqui a pouco ela não fala mais. Isso é ser ignorada.
Ou quando a criança sente que não foi desejada, né? Que ali não tem um espaço para ela, não tem lugar para ela. Qual a consequência? A consequência é aquela expectativa de que ela não pode se ligar a ninguém no mundo porque todos os relacionamentos vão terminar, ela vai ser abandonada, aquilo não vai continuar, não vai dar certo. Sabe aquela sensação de, ai, não adianta nem começar porque não vai ser bom, daqui a pouco a pessoa vai me largar? Pode ser que venha daí, desse esquema de uma família de abandono e instabilidade. Um outro esquema se chama desconfiança e abuso. Criança que apanhou, que foi abusada dentro de casa, família que mentia, criança que não se sentia segura dentro da sua própria casa. Qual a consequência disso? Expectativa de que os outros vão estar sendo sempre maus, cruéis com ela, vão estar sempre tentando tirar vantagem, vão estar sempre tentando ferir ela e deixa essa pessoa sempre em alerta de desconfiança de o que estão aí à minha volta querendo fazer comigo. Estão querendo me manipular, me desprezar, me trapacear. Sabe aquela sensação de que as outras pessoas em volta dela estão sempre pronta a fazer alguma coisa ruim? Pode ser que venha dessa família que não dava essa segurança, não dava a sensação de que ali era um lugar seguro para ela, bom para ela. Um outro esquema se chama privação emocional. Aquela família emocionalmente distante, está lá de corpo presente, mas emocionalmente longe. Não demonstrava carinho, não demonstrava compreensão, nem interesse em querer saber o que está acontecendo. Proteção é super importante para uma criança dentro de casa. Ela sentir que ali é o lugar dela, né? Orientação, família que explica, que conversa, que fala a respeito das coisas. Uma família rejeitadora, que nada que faz tá bom, nada que né? Ou então refreadora, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, exageradamente. Claro que a criança vai ouvir, tem que ouvir uma série de nãos, mas estou falando de coisas exageradas e desnecessárias. Porque tem muita coisa que a criança pede e às vezes a família entra no automático do não, não pode, não vai. E de repente tem um monte de coisa que é possível e é só que a família já entra, não. E aí a criança fica com aquela sensação de, né, posso nada, tem nada, totalmente privada emocionalmente. E a consequência é isso, é uma pessoa que vai para o mundo com aquela sensação de que ela nunca vai receber empatia, nunca vai receber afeto, nunca vai ter proteção, aconselhamento, carinho das outras pessoas. Um outro esquema, defectividade e vergonha. Família que foi muito crítica, que fazia a criança sentir vergonha de quem ela é, né? A consequência é uma sensação interna de que ela é uma farsa. Sabe aquela coisa do... tem um nome para isso, esqueci, mas é aquela sensação de que é impostor, síndrome do impostor, de que ela é uma farsa e que se as pessoas chegarem muito perto dela, elas vão descobrir que ela é essa farsa. Então é uma pessoa que fica assim super sensível a críticas, né, super sensível à rejeição, se sente muito culpada por coisas que não tem necessidade, muita comparação com as outras pessoas, muita sensação de constrangimento. O outro esquema é o isolamento social e alienação. É quando a família fez essa pessoa acreditar que ele é diferente de todas as outras pessoas, ou que aquela família é diferente de todas as outras famílias. Não tem outras casas, essas coisas não acontecem, é só aqui mesmo. E isso vem, né, o que ajuda, colabora com isso, uma falta de experiências sociais positivas. Ou seja, a oportunidade dessa criança conviver com outras famílias, com os seus vizinhos, com ou os outros parentes dentro da família, né, primos, deixa essa sensação de alienação, de isolamento. A consequência é que essa pessoa passa a vida com essa sensação de que ela está isolada do resto do mundo. Ela pode estar circulando no meio das pessoas, mas ela não faz parte. Ela não tem essa sensação de pertencimento a nenhum grupo. Ela vai para a escola, ela senta, ela frequenta, levanta, vai embora com aquela sensação de que estava lá só de visita. Não tem essa sensação de pertencimento. É uma alienação. Um outro item é indesejabilidade social. Quando a família faz essa pessoa se sentir pouco atraente, né? E também vem da falta de experiências sociais positivas. Essa coisa de estar criticando, de fazer a pessoa se sentir feia mesmo, fisicamente feia.
E aí a pessoa cresce com essa sensação, com essa crença de que ela não é interessante, ela mesmo se vê como pouco atraente. Às vezes a pessoa é super bacana, legal, interessante mesmo, ou então não, é uma pessoa normal, mas isso pouco importa. O que importa é que a percepção dela é muito diferente até do que as outras pessoas têm dela. A percepção que ela tem dela mesma é muito pior, muito mais negativa do que as outras pessoas. Ela nunca se vê bonita o suficiente ou tendo um status social ali suficiente, adequado para ela se sentir minimamente confortável no mundo, né? O outro item é a dependência e a sensação de incompetência. Da onde que vem isso? De uma família que não ensinou a criança a ser independente, não desenvolveu confiança nela, dela cuidar dela mesma. A criança que não recebeu responsabilidades. E aí a gente tem dois caminhos que fazem isso. Pais que vêm intervindo nas mínimas dificuldades, qualquer coisinha vai lá e faz pela criança, não deixa a criança resolver nada. Ou o pai que não dá orientação nenhuma, só deixa lá, não explica, não dá essa sensação de que tem gente aqui para falar para você como as coisas funcionam, você pode contar com a gente. Não, simplesmente deixava, não falava nada. A consequência é uma pessoa que vai para o mundo incapaz de lidar com as responsabilidades, né? Ela está sempre dependendo das outras pessoas, está sempre achando que ela não consegue fazer nada, os outros, qualquer um consegue fazer melhor do que ela, não consegue tomar decisões do que vai comer, do que vai comprar, do que vai estudar, não consegue fazer nada por ela mesma. Um outro item chama vulnerabilidade a danos e doenças. Quando a pessoa tem pais extremamente preocupados, exageradamente preocupados, que o mundo é perigoso, que são pais muito medrosos, com aquela sensação de que coisas, e passa essa informação de que coisas horríveis podem acontecer a qualquer momento. E aí cresce uma pessoa que está sempre na expectativa de uma catástrofe financeira, que ela vai perder todo o dinheiro, que ela vai ficar doente de uma hora para outra, que vai acontecer uma tempestade, um temporal, ou uma coisa que vai ser assaltada. Enfim, a sensação de preocupação exagerada, e isso pode levar para uma ansiedade generalizada que vai, se ela não parar, para não se trabalhar, para não entender de onde que aquilo veio, que aquilo não é dela, que não é necessário, naquela proporção não, claro que a gente tem que ser cuidadoso, mas tudo que é exagerado, sabemos, né, faz mal. O outro é o esquema do fracasso. É uma família que coloca sempre essa criança para baixo, sempre dizendo que você não consegue, você não sabe fazer, faz tudo errado, abala a confiança da criança e ela não aprende persistência. Não, você não conseguiu agora? Não, insiste, vamos lá, uma hora você consegue, é questão de treino, você vai aprender. Família que não ensina isso cria uma pessoa com a sensação de que ela nunca vai se dar bem na vida em nada, nem num esporte, nem na escola, nem no trabalho. Ela vai se sentir estúpida, vai passar a vida se sentindo uma incapaz. E ela nem tenta fazer, ela não se esforça porque a sensação é de que não vai dar certo nunca as coisas. O outro esquema se chama merecimento e grandiosidade. Quando o pai, mãe é permissivo demais, não tem limite, pode fazer qualquer coisa, dá uma sensação exagerada de superioridade, de que ela pode tudo, que ela consegue tudo, que ela tem direito, não importa se está incomodando os outros, não importa. E a consequência é uma pessoa que acha que pode fazer qualquer coisa mesmo, né? Ele não está interessado se está abalando a outra pessoa, no que a outra pessoa precisa, no que é importante para outra pessoa, e nem percebe as pessoas indo embora. Ele meio que se espanta quando acontece isso, fala assim, como? Por quê? Ele não, tem até dificuldade de fazer essa associação. E muitas vezes é as pessoas que chegam na terapia reclamando demais dos amigos, reclamando dos outros, e tem pouca percepção da participação dele nas reações no comportamento das pessoas à sua volta. E isso pode ser bastante complicado. Um outro esquema, a subjugação. São famílias muito controladoras. O desejo dos pais é mais importante do que o desejo da criança sempre. O status é mais importante do que as necessidades. Não importa o que você quer, não é, a família não vai gostar, os outros não vão gostar, vão falar mal, que vão falar a respeito.
E isso cria uma pessoa muito submissa ao desejo das outras pessoas, muito observadora do que os outros querem de mim. Eu preciso, né, fazer o que as pessoas querem, senão as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas vão me abandonar. É a pessoa que ignora o que ela precisa para fazer o que os outros acham mais importante por medo de perder ou das pessoas ficarem com raiva dela, bronqueadas por ela. E aí entra meio parecido, que é o autossacrifício, que costuma acontecer quando os pais fazem a criança se sentir responsável por eles. Quando inverte os papéis, os pais é que são responsáveis para cuidar, para atender, mas tem família que faz a criança inverter esse papel. Ela tem que cuidar do pai e da mãe, tem que cuidar para que eles não fiquem chateados, tem que fazer as coisas lá, observar o que o pai e a mãe estão precisando. E isso cria pessoas que estão prestando mais atenção na necessidade dos outros do que na dela mesmo, né? Para não se sentir culpa, senão ela vai se sentir muito culpada se ela for olhar para ela. Ela só olha para o desejo dos outros porque ela percebe que os outros precisam dela. O outro esquema é busca de aprovação, quando os pais ensinam que status, que dinheiro é muito mais importante do que o sentimento da criança. Engraçado que eu estava ontem conversando com uma pessoa, contando de uma amiga dela, que os pais impõem, né? Ó, você vai casar um dia, procura uma pessoa com posses para você casar, senão não vale a pena casar. Se você fica ensinando, e você acha que isso é absurdo, acontece muito, fica ensinando que status, dinheiro é mais importante do que a própria pessoa, do que o sentimento dela, do que os valores dela, a consequência é um senso de autoestima que vai depender sempre da reação dos outros. A pessoa ela vai se considerar interessante, importante, com valor, se os outros, né, mostrar, se os outros admirarem, se os outros acharem ela maravilhosa. Então a inclinação dela natural mesmo que se dane, importa que os outros pensem dela e não o que ela pensa dela mesma. E aí vai passar uma vida nessa ênfase no status, na aparência, na aceitação social, no dinheiro para receber a atenção das pessoas, não é pelo poder do dinheiro, para ser admirada pelos outros pelo dinheiro que ela está ganhando, né? E aí as decisões importantes da vida dela não são autênticas, né? Não são dela. As decisões importantes vêm do quanto que ela pode ser admirada pelos outros, né? E não que ela gosta, que ela está se sentindo bem, isso ela passa por cima. Um outro item é o negativismo e o pessimismo. São pais muito pessimistas, preocupados só com o que pode dar errado, medo de cometer erro, pai muito perfeccionista, e aí fica solicitando da criança muito mais do que o razoável, muito mais do que ela pode fazer, fica sempre exigindo, cobrando, e vai criar uma pessoa, né, com esse foco nos aspectos negativos da vida, no que ela pode perder, no ressentimento, no problema não resolvido. São pessoas que vão crescer preocupadas, vigilantes, sempre com queixas, né? Sempre com indecisões, sem saber definir nada na vida dela. E inibição emocional. Quando os pais são muito severos, muito exigentes, muito punitivos, a consequência é uma pessoa que inibe, né, as próprias emoções, a própria raiva, porque ela pode ser abandonada pelas outras pessoas. Porque quando pai e mãe é muito severo, a punição é não fico com você, não vou gostar de você, se você não fizer exatamente do jeito que eu estou falando, que eu estou exigindo, eu não gosto de você. E aí ela passa a ser essa pessoa com medo do abandono, né? Que ela se torna também muito exigente, muito perfeccionista, porque senão as pessoas não vão gostar dela. E tem os padrões inflexíveis, crítica exagerada, que também são pais muito satisfeitos, que ele vai condicionando o amor dele ao que a pessoa, que o filho tem para oferecer ele de produção, de desempenho, né? Se o pai nunca está satisfeito, nunca está contente com o que o filho está oferecendo, ele vai crescer com aquela sensação de que nada do que ele faça vai ser bom o suficiente, nada vai estar, sabe, ok, sempre vai precisar de mais, sempre vai precisar de estar fazendo além do que todo mundo já percebeu, como já deu, tá interessante, tá ótimo isso aqui, mas ele continua querendo mais. É porque ela vai estar com essa sensação de precisar estar cumprindo exigências de desempenho além da capacidade de qualquer pessoa.
E o último dessa lista de hoje é o caráter punitivo. Pais muito punitivos, muito severos, muito rígidos, que evitar erro é muito mais importante do que qualquer momento de alegria, de relaxamento, de desfrutar a vida. Não pode errar de jeito nenhum. E cresce pessoas que acreditam que elas precisam ser severamente punidas por cometer erros e que as pessoas em volta dela também precisam ser severamente punidas. Então vai crescer uma pessoa zangada, intolerante, punitiva, impaciente com os outros, mesmo quando as outras pessoas estiverem num padrão ok, né? Não está dentro do padrão dele, pessoal dele. Ele estava querendo mais de todas as pessoas, aquela pessoa super exigente, que ninguém está atendendo de forma suficiente, nem o vendedor, nem o gerente do banco, nem o motorista do Uber, ninguém faz nada bem e bem feito. É a pessoa que viveu esse caráter punitivo lá na infância. Então você percebe que a gente pode conhecer muito a nosso próprio respeito, observando como as coisas foram acontecendo. Muita coisa que podia ser colocada até com elogio, com orgulho dos pais. Não, tem pai que se orgulha de ser severo, de ser rígido e não percebe que a criança pode estar recebendo aquilo de uma forma que vai moldar a vida toda dela dali para frente. E pode ser que não seja tão produtivo assim, não. Mas cresceu, tá? Com o seu cérebro, né, todo seu agora, para você observar o que está acontecendo, o que realmente é legal. Você pode fazer as suas mudanças, começando pela consciência, pela autoconsciência de como você foi sendo construído. E isso é muito legal, muito interessante. Pensa nisso, sozinho tá difícil, um psicólogo pode ser o profissional que te acompanha nessa jornada interna aí de transformação. Obrigada por me assistir.